Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Perto de 10 pessoas ficaram feridas no início da noite de hoje, na sequência de um acidente grave que envolveu um transporte semicoletivo de passageiros e uma viatura particular. O acidente ocorreu por volta das 18 horas, aqui na esquina entre as avenidas Olof Palme e Paulo Samuel Kakomba. Envolveu duas viaturas, uma de transporte semicoletivo de passageiros, que estava completamente carregada, e uma outra ligeira, que segundo indicações que obtivemos no local, logo depois do acidente, abandonou este local. Os feridos foram socorridos logo de seguida por pessoas solidárias que prontificaram-se a levá-las para o Hospital Central de Maputo. A única coisa que você só viemos aqui para socorrer. Como vejo, o carro está cheio de sangue. Fomos até lá, levar as pessoas que estão mal, muito mal mesmo, para o hospital. São muito mal as pessoas que levamos para o hospital. Nem aguenta uma moça que pensa que ela tem problemas na coluna, o quê? Tivemos que pedir aqueles para ajudarem com a maca. Está ali, aquele senhor foi connosco. Estão graves as pessoas. Quantas pessoas eram? Eram volta, no meu carro passavam 6 pessoas, outros aqui eram bacajeiros ali atrás, e vinha mais um carro lá, volta de 8 ou 9 pessoas. Eu estava vendo de lá, não posso explicar o nome dessa via aqui. Já tinha entrado, veio um vice de já, bateu daqui de trás aqui. Só, me contou a prioridade. Quantas pessoas estavam no carro? Não sei, mas acho que estava cheio o carro. Um dos feridos graves deste acidente de viação ficou preso à viatura de transporte semicoletivo de passageiros. Para o socorrer, teve que haver a intervenção do Serviço Nacional de Salvação Pública, que só depois de alguns minutos é que conseguiu levar para o Hospital Central de Maputo. Olha, crítico. Houveram feridos, muitos feridos. Um entalou o pé ali, mas pronto, graças a Deus, os bombeiros apareceram a tempo para o hospital. Este é o momento em que o transporte semicoletivo de passageiros que esteve envolvido neste acidente é retirado daqui da esquina entre as avenidas Olof Palme e Paulo Samuel Kakomba. Ficou completamente danificado e os moradores desta zona perdem a colocação de lombas como forma de evitar a ocorrência de mais acidentes de viação. Pedro Amba, Antônio Tiwa, STV. O governo concluiu que as forças de defesa e segurança não cometeram nenhum abuso durante a perseguição aos homens armados de Renamo, em Condeze. Esta é a conclusão da equipa destacada para averiguar alegados abusos dos direitos humanos contra cidadãos que fogem da tensão política e que se refugiaram no vizinho Malawi. Concluímos que não há evidências destas alegadas violações de direitos humanos. Pelo contrário, houve sequestros, raptos, desaparecimento de 6 líderes comunitários. Ao fim de 3 dias de reuniões com o governo provincial e autoridades locais dos distritos de Moatize e Tsangano, o governo diz que ficou esclarecido de que as forças governamentais não cometeram nenhum abuso contra a população. Não foram registradas. Até hoje não são verídicas. E nós entendemos o princípio segundo o qual quem alega tem ônus de prova. Se apresentarem novos elementos, é óbvio, porque não se esgota todo o exercício ao nível da nossa equipe de trabalho. Aqui há instituições, se existirem outros casos, vão ser apresentados em várias instituições de justiça que existem. E diz que a equipa conseguiu provar que a Renamo é que raptou e assassinou 6 líderes comunitários quando tentava tomar o poder à força em Tete. Haviam estruturas paralelas que estavam sendo criadas na perspectiva de poderem governar à força a partir do dia 1 de março. E isto foi confirmado. Isto criou realmente este ambiente de instabilidade naquelas zonas.
o que ditou, e principalmente nas vésperas do dia 1 de março, isto deu origem à movimentação dos nossos concidadãos para além das fronteiras moçambicanas. Por outro lado, o governo constatou que a vida voltou à normalidade em Condeze e em Tsangano. Notamos que as instituições estão a funcionar em pleno. Também registramos que as pessoas estão a circular livremente, incluindo os seus bens. Apesar dessa calmia, um ambiente de medo por parte de algumas comunidades, principalmente na zona de Nhagulo. No entanto, em conferência de imprensa, os jornalistas confrontaram a equipa do governo com alguns dados que mostram que as forças governamentais também podem ter cometido alguns abusos. O vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos mostrou-se disponível para se aprofundar a investigação feita pela equipa que ele liderou. Dos 6 povoados de Condeze, onde se alega que tenham ocorrido abusos dos direitos humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança e pelos homens armados da Renamo, a equipa do governo visitou apenas 2 povoados, que é Nanculo e a sede da localidade. Estes são parte dos povoados onde há apenas relatos de raptos e assassinatos cometidos pelos homens armados da Renamo. A equipa não foi a Ndande, Macolongwe e Nguingwe, onde há relatos e imagens como estas de casas queimadas e execuções sumárias supostamente perpetradas pelas forças governamentais. Pelo que os jornalistas questionaram se a opção não tornaria o relatório do governo parcial. Nhagulo, ali onde nós chegamos, é perto de Ndande. Lá onde nós nos reunimos com as pessoas, havia pessoas de Ndande. Esteve lá, até falou parece que é o líder, o tal de Ndande. Havia lá pessoas de Ndande. E por isso nós fomos perto de Ndande. Perto, porque nós não podíamos atravessar e aqui há uma ponte destruída. Recolhemos na base do programa que desenhamos e que foi aprovado, nos levam a esta conclusão. Hoje. E se existirem novos fatos, daqui a 1 hora, é óbvio que vamos trabalhar nesses novos elementos. Estamos abertos. Mais uma vez, como eu disse, nós estamos interessados em ver os direitos e liberdades dos nossos concidadãos respeitados. Se nós falamos nossos concidadãos, estamos a falar da nossa família. Da nossa família. Um jornalista local apontou nomes, locais, datas e horas em que foram supostamente executados 2 delegados políticos da Renamo em Condeze, pelo que questionou se o governo, na sua investigação, teve acesso a essa informação. Para mim, é pela primeira vez estar a ouvir estes fatos. E tenho a certeza, até porque disse que estes casos estão em tramitação nos órgãos apropriados. Esperemos os resultados, portanto, destes casos. Não são só estes casos, nós temos muitos casos a tramitarem nos órgãos realmente da administração da justiça. Casos como, por exemplo, raptos de concidadãos nossos albinos, e depois poderá nos dar mais detalhes sobre isso. Portanto, estaremos muito gratos e vamos enriquecer a nossa informação. Outro socorrendo-se de dados da Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, que aponta para a existência de 6 escolas encerradas e mais de 2.000 alunos que não estão a estudar, para questionar a informação de que as instituições públicas estão a funcionar normalmente. Então, nós vamos confirmar. Porque o que eu tenho acompanhado é de que a educação vai fazer avaliação ainda. Foi o que eu pude acompanhar.
que tenha já feito a avaliação e que tenha chegado à conclusão de que X alunos estão fora da escola devido ao encerramento de XXX, então nós vamos realmente averiguar. E a Comissão Nacional dos Direitos Humanos também está em Tete para iniciar esta segunda-feira uma investigação paralela sobre o assunto. A equipa pretende visitar todos os povoados apontados como palco de abusos dos direitos humanos. Temos uma metodologia dividida em duas partes. A primeira é também tentar constatar de facto se aquilo que foi reportado aconteceu ou não. Tentar constatar de facto o que é que está a acontecer neste momento, fora daquilo que foi reportado, qual é a realidade dos lugares que foram mencionados nos vários relatórios e agora em discussão também que foram apresentados pelo Governo. Nós pretendemos visitar pelo menos todos os lugares indicados. São 6 pontos principais que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos gostaria de visitar, incluindo Ndande e os outros lugares que foram mencionados que houve violação de direitos humanos, queima de casas, violação de mulheres e rapto de pessoas. Indicações que não há condição de segurança para o acesso a Ndande e Montes, como é que vocês vão chegar? Esta indicação a Comissão Nacional dos Direitos Humanos também recebeu e vamos depender exatamente das forças de segurança nacional. Elas vão condicionar a nossa chegada ou não. Neste momento o que nós estamos a fazer, também estivemos em contato com a Human Rights Watch, neste momento o que estamos a tentar fazer é ver se a Human Rights Watch pode facilitar-nos a nós também os contactos que teve, de modo a que não passemos só em alegações e tenhamos acesso aos verdadeiros factos. O outro dado importante que posso apresentar neste momento é que esta missão da Comissão Nacional dos Direitos Humanos inclui uma visita também aos campos onde estão os nossos concidadãos no Malau. Então, o que nós vamos constatar cá em Moçambique será ainda enriquecido ou não com a visita que vamos fazer oportunamente ao nosso país vizinho, Malau. Os cortes frequentes de energia elétrica em Maputo estão a causar avultados prejuízos às famílias e empresas. A STV foi conhecer algumas fábricas que se viram forçadas a reduzir a produção devido às limitações da energia elétrica. Esta é a fábrica da empresa Cimento Nacional. Localizada no Parque Industrial de Beluluani, no município da Matola, a companhia abastecia 9 províncias do país. Deixou de o fazer porque os cortes frequentes de energia danificaram equipamentos, o que reduziu a capacidade da produção em 20%. These machines are sensitive for power fluctuation. Estas máquinas são sensíveis a problemas de energia e, infelizmente, registramos muitos danos nos motores que temos dentro da fábrica. No mês, perdemos $100.000, no mês seguinte, $50.000, no terceiro mês, $20.000 e no outro mês, outros $50.000. São perdas diretas e indiretas avultadas. As direct or indirect losses. Quando há luz sem restrições, a fábrica produz 30 toneladas de cimento. A gestão da empresa fez as contas e concluiu que só os cortes de fevereiro fizeram as máquinas pararem 3 horas e 30 minutos. Os prejuízos foram de 8 toneladas de cimento, o equivalente a 41.600.000 meticais. Com as 2 unidades de produção no bairro da Machava, ainda na Matola, esta fábrica de cereais chega a ficar 15 horas sem luz durante o mês. A companhia ainda não tem os cálculos dos prejuízos, mas diz que com a paralisação das moageiras perde-se cerca de 7 toneladas de cereais. Do levantamento que nós temos de corte de energia, em janeiro chegamos a ter 26 horas, portanto, de falhas de energia. Em fevereiro, 13 horas. Em março, ainda vamos praticamente no início de março, mas já vamos com um total de 7 horas de falhas de energia. Nesta fábrica existem 3 geradores industriais com capacidade de produção de 800 kV de energia. Cada um gasta 50 litros de combustível por hora em caso de cortes de energia, mas mesmo assim não chega a ser suficiente para alimentar esta cadeia de produção. Só em combustível que alimenta os 3 geradores, a fábrica gastou 62.660.000 meticais no mês de janeiro. Ainda na Matola, esta fábrica de colchões fala de número de vezes em que os cortes ocorrem. Já ficamos até um dia, chegamos aqui às 7, ficamos sentados até às 16, saímos e fomos para casa. Vou falar isso foi uma das coisas
graves já tivemos, os cortes graves já tivemos, que nunca aconteceu. São cortes de 30 minutos, 1h30, mas depois aconteceu um dia em que cortaram por dia todo. Quantas vezes chegam a haver cortes por semana? 2 a 3 vezes, mesmo semana passada cortaram. À semelhança destas, várias outras empresas do Parque Industrial da Matola e não só dependem da energia para construir o futuro. Mas a continuar assim, o futuro destas é absolutamente uma incerteza. Gaspar Chirinda, António Tiwa, STV. A EDM explica que as zonas industriais têm prioridade no fornecimento de energia e que os cortes frequentes devem ser a pressão sobre o sistema de distribuição. A empresa promete minimizar a situação até maio. A eletricidade de Moçambique levou a STV para a subestação da Matola para explicar de perto os trabalhos em curso. É aqui onde há 6 meses ocorreu uma avaria grossa responsável pelas restrições em toda a região sul do país. No local, enquanto aguarda-se pela chegada do novo equipamento, foram montados 6 transformadores que garantem 25% da produção de energia. Parte dessa produção alimenta as zonas industriais. Essas zonas sempre foram a nossa prioridade, é tentar resolver o problema, portanto, destes móveis da economia. E para o Parque Industrial da Matola, estas soluções que foram encontradas na Matola foram direcionadas para o Parque Industrial da Matola. O que acontece é que às vezes o sistema todo é arrastado, né? Então, e toda a cidade fica às escuras, ou 3, 4 subestações são arrastadas porque o sistema está em contingências e portanto, há qualquer oscilação no sistema, o sistema não consegue segurar e ele todo desliga-se. É essas situações que os nossos industriais estão, de facto, a reclamar e com toda a razão, e nós estamos a trabalhar para que evite-se essas situações. Sobre a subestação da Matola, o também diretor de distribuição da EDM garante que os transformadores que estão a ser montados vão permitir a recuperação de 50% da produção até maio. Está em curso trabalhos com vista a termos, portanto, até finais da próxima semana, mais 40 MVAs. Portanto, estamos a dizer que até o final da próxima semana poderemos ter por aqui, nesta subestação, cerca de 80 MVAs. E como também temos outros trabalhos que estão a ocorrer, portanto, que esperamos ter mais uma cascata de 80 MVAs por aí, finais de maio. Então, digamos que em maio nós poderemos ter aqui cerca de 50%. Só em dezembro é que a empresa pública vai receber os 2 novos transformadores encomendados por cerca de 8 milhões de dólares. As autoridades florestais da Zambésia flagraram neste final de semana um madeireiro em plena operação de abate e transporte ilegal de espécies proibidas. O operador, que fugiu para a parte incerta, praticava o crime numa propriedade alheia no regulado de Moaquiwa, no distrito de Mucuba. Através de uma denúncia anónima, os fiscais dos Serviços Provinciais de Floresta e Fauna Bravia, juntamente com a Força de Proteção dos Recursos Naturais, flagraram este carregamento de touros de madeira de primeira classe, de espécie chanfuta. O proprietário do caminhão colocou-se em fuga, deixando apenas o motorista neste local. Até quando cheguei aqui, disse Muaquiwa. Muaquiwa é Mucuba, isso. Até perguntei o próprio rego, os 2 regos são aqui. Disse, isto é Muaquiwa, pertence a Mucuba. Na exploração ilegal de madeira, os instrumentos usados na transgressão são confiscados. O senhor está a correr o risco de perder o seu caminhão. Porque quando for atribuído, quando for graduado uma multa para este senhor Eugênio Amice, o instrumento usado, que é o caminhão, vai ficar também retido. Claro. E o senhor vai ficar muito tempo sem poder, se o caminhão não é seu, é do seu patrão, vai ficar muito tempo sem poder fazer transporte. Havia o prejuízo de tudo isso. Esta ação foi influenciada através dos líderes comunitários e a comunidade alegando fome e pobreza. Só pela pobreza é que nos fez fazer este plano. Até quando mandei cortar essa madeira, falei com quando o chefe entrou, falei que já fiz, então isso foi em outubro. Então, com fome que nos abrangiu, ficamos. Então, o senhor é quem mandou cortar essa madeira? Sim, só a cortar. O senhor é que é o responsável? Só a cortar, não posso enganar. Então, assim, vocês estão a vender essa madeira? Queríamos tentar fazer isso. Quanto é que seria? Por quanto é que iam vender? Queríamos vender por 70 mil paus. 70? 1000 paus. O caminhão todo?
Sim. Sim, essa informação. Sabe que a área tem dor. Ao cortarem a madeira sem autorização, estão a roubar. Sim, eu não curti. Daqui já falhamos por ganharmos esse roubo. O processo de carregamento de cada touro de madeira é feito de forma dura. Se não vejamos, para colocar o touro neste caminhão-cavalo, são necessários 2 grupos. O primeiro é este que se pode ver na imagem, o outro grupo é aquele lá do fundo que se pode ver já posicionado a puxar, digamos, o tronco da madeira para o interior, portanto, do caminhão. É esta ginástica que muitos moçambicanos fazem quando efetuam, digamos, o carregamento ilegal da madeira aqui ao nível de Mucuba. Com imagens de Vasco Paulo, Jorge Marcos, STV, Mucuba. Entretanto, populares montaram barricadas no local de saída, por forma a intimidar os fiscais do setor de florestas e a Força de Proteção do Meio Ambiente. Esta barricada foi colocada momentos depois do motorista deste caminhão ter se colocado em fuga. Na sequência, as autoridades foram obrigadas a ter que esvaziar os pneus como forma deste caminhão não ser retirado deste local. É uma ação muito lamentável e nós gostaríamos de apelar à comunidade, aos líderes comunitários sobretudo, para não continuarem a praticar estes atos. Nós vimos que as comunidades não fazem por si só, elas são geralmente aliciadas. E este é um caso. Temos aqui um operador que entrou numa área alheia e aliciou as comunidades que estão a fazer o carregamento de madeira de forma indevida. Então, sobre este caso, nós vamos tomar as devidas medidas para o infrator e também a Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Meio Ambiente vai instaurar um processo crime. Isso é uma invasão de propriedade alheia. Precisamos de responsabilizar as pessoas a partir da base, visto que a dilapidação dos recursos vem necessariamente das comunidades. Então, eles alegam sempre falta de valores, alegam fome. Então, existe um passo que tem que ser trabalhado a partir das florestas, na base das comunidades, e a empresa, por sua vez, vai abarrar o tribunal por causa da invasão de propriedade alheia. Justamente quando as autoridades abandonavam o local, populares bloquearam a via de saída, temendo que as autoridades teriam detido o líder comunitário envolvido no caso da venda ilegal da madeira. Ficou lá meu colega. Ele está. Eu já procurei saber o corredor. Ele está. Então liga lá para ele. Liga lá para ele. Liga lá para ele. Liga lá para ele. A abertura da via para permitir a passagem foi possível depois de uma negociação com a rainha China. Então, se Malolo não está no carro, está onde? Isto que você fez é isso que nós dentro dessa concessão. Ainda sobre a exploração da madeira, há indicações de que a madeira que é exportada a partir dos portos de Nacala e Beira não é empacotada nos recintos portuários, o que para o diretor do Porto de Quelimane contribui para o subaproveitamento da área que dirige. O Porto de Quelimane tem estado a obedecer com rigor o processo de empacotamento da madeira. Todavia, o mesmo não está a acontecer nos portos da Beira e Nacala, local onde os madeireiros preferem exportar aquele recurso florestal. No encontro com o diretor-geral das alfândegas, o diretor do Porto de Quelimane, Domingos Museia, levantou com preocupação tal situação. O nosso porto depende quase em 70% ou mais da madeira. Portanto, não estando a fazer madeira, não podemos fazer receitas. Tenho pena que o excelentíssimo senhor diretor venha aqui tirar o diretor das alfândegas porque não faz receitas daqui a pouco. Desde o ano passado, estamos cada dia que passa a cair. Mas os caminhões estão a passar de Niquadala, de Mupeia para Nacala, estão a sair de Niquadala para Beira. Por quê? Porque há facilidades nesses portos. Nós somos o único porto que faz o empacotamento dentro do porto. O espaço de manobra dos nossos exportadores é muito pequeno. Tanto na Beira e na Cala, o empacotamento faz-se fora do porto. E aí, todo tipo de madeira, até touros vão.
Então, a nossa capacidade de competição reduziu-se bastante. O que eu quero apelar é que haja medidas uniformes em todo o país, sob o risco de estarmos a competir numa base desleal. O diretor-geral das Alfândegas de Moçambique referiu que tudo está a ser feito para que todos os portos façam empacotamento da madeira no recinto portuário. Na região centro, a diretora regional já contactou com a Cornelda para se disponibilizar um espaço para que os empacotamentos sejam feitos dentro do porto, a semelhança daquilo que se faz aqui. Em Nacala, em princípio devia-se fazer naquele terminal de exportação, mas aquele terminal é muito polémico, não sei se estão a fazer ou se não estão a fazer. Mas se há necessidade de se fazer, vai-se fazer. Neste momento, o porto de Quelimane está a acumular prejuízos avultados por não estar a receber madeira para a exportação, dado o rigor aplicado no porto. São 21 horas e 26 minutos no país. Vamos a um brevíssimo intervalo. Voltamos a seguir com mais informação. Até já. Uma história que resulta de uma tradição multissecular de cultivo da videira. Aliás, na linguagem mais acertada, a cultura de videiras é conhecida por vinha. Vinho é a bebida que nós bebemos e que nos chega às nossas mesas. Aqui nesta sala estão moçambicanos, angolanos, brasileiros, norte-americanos e, claro, os próprios portugueses que vieram aqui apreciar o bom vinho do Porto. É fundamental preservarmos isto, a história tal como ela é, os factos. Pesquisamos os ângulos e alargamos as abordagens de uma variedade de temas. No grande plano. STV também é desporto. A ministra da Saúde, Nazira Abdullah, inaugurou este sábado um dos principais centros de tratamento da tuberculose e HIV-Sida em Gaza. No balanço da visita que efetuou àquela província, a dirigente anunciou que está em curso a substituição dos postos de saúde em centros de saúde com melhores condições de atendimento. É um ato que veio a calhar na província com o maior número de pessoas vivendo com HIV-Sida em Moçambique. Este laboratório foi construído pelos fundos angariados pelas Irmãs Franciscanas, um braço da Igreja Católica, e tem em vista responder às necessidades de doentes de sida e tuberculose. Depois de visitar as instalações, a ministra da Saúde, Nazira Abdullah, elogiou o trabalho prestado pela Igreja e garantiu apoio material ao laboratório. O Ministério da Saúde vai apoiar, alocando alguns equipamentos em falta, alocando os reagentes e vamos também, em parceria, garantir a manutenção e reparação do mesmo, como forma de garantir o seu funcionamento pleno no atendimento das nossas populações. O laboratório tornou-se insuficiente e impróprio para o serviço que se lhe pedia, além de apresentar deficiências estruturais preocupantes. Urgia novas respostas às novas exigências. Na hora do balanço dos 4 dias da visita à província de Gaza, a ministra da Saúde anunciou que o governo está a melhorar as infraestruturas em todo o país para reforçar a qualidade no atendimento dos pacientes. Na nossa estrutura, nós estamos a
transformar os postos de saúde em centros de saúde tipo 2. O que é que isto significa? Os postos de saúde não têm maternidade. Então, todas as províncias têm a orientação de, com a ajuda dos parceiros, com fundos do nosso orçamento, ir transformando estes postos de saúde em centros de saúde tipo 2, que significa incluir uma maternidade. Em Gaza, Nazir Abdullah visitou os distritos de Belém, Xai-Xai, Majacás e Chokwe, onde aferiu o grau de execução de obras, inaugurou centros de saúde e interagiu com as comunidades. O presidente vietnamita deixou hoje o país após 3 dias de visita oficial, onde foram reforçadas as relações de amizade e cooperação bilateral. Trong Tan Sang chegou sexta-feira a Maputo com uma delegação composta por ministros e empresários. Durante a sua estadia em Moçambique, o estadista estabeleceu contacto com diversas entidades, a começar pelo chefe de Estado, Assembleia da República, Partido Frelimo e empresários, tendo inclusive assinado acordos de cooperação nas áreas social e empresarial. Este domingo, a delegação presidencial vietnamita despediu-se dos moçambicanos com um sentimento de missão cumprida nesta visita, cujo pano de fundo foi o reforço das relações econômicas. O ministro dos Negócios Estrangeiros resumiu assim a visita. Ficou clara a grande vontade dos dois presidentes de fazer avançar a agenda com maior rapidez e uma maior extensão a agenda da diplomacia económica. A agricultura tem um papel chave, as trocas comerciais, o setor de transportes e comunicações. A Movitel é a bandeira, mas há muito mais que se pode fazer. O domínio das infraestruturas e desenvolvimento de capital humano também conheceu um enfoque grande, uma grande identidade de pontos de vista em relação a estes assuntos da agenda internacional e, portanto, um desafio autoimposto no sentido de se ser mais eficaz. A prioridade agora, segundo o Baloi, é aplicar os acordos assinados entre as partes. Já foi elaborado um cronograma de ações para a implementação, que será regular e pontualmente controlado, a garantir que o princípio segundo o qual nos orientamos pelos resultados seja verificado. Vietnã coopera com Moçambique desde 1975. Em 2015, a balança comercial entre os dois países atingiu 66,1 milhões de dólares. A União Desportiva de Songo venceu ontem o Desportivo de Nacala por 1-0 em jogo da primeira mão do Moçambola 2016. Estádio 27 de novembro engalanado, público ao rubro. Ao ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula, coube a tarefa de dar o pontapé de saída do Moçambola 2016. Um ato que antecedeu ao primeiro jogo da prova que opôs a União Desportiva de Songo ao Desportivo de Nacala. Uma partida bastante fraca, com as duas equipas a denunciarem falta de ideias e profundidade para justificarem a vitória. A União Desportiva de Songo, que se reforçou bastante este ano, exigia-se mais até porque jogava igualmente perante o seu público. Na verdade, o seu jogo não fluía e faltava objetividade, sobretudo no último terço. O Desportivo de Nacala, sempre que espreitava contra-ataques, criava calafrios na defensiva da União Desportiva de Songo. Em lances de bola parada, os donos da casa denunciavam falta de pontaria. A um ritmo lento e sem emotividade, o jogo de abertura de Moçambola 2016 foi decorrendo. Primeira parte de fraca qualidade, nulo no marcador. A segunda parte foi mais do mesmo. Logo no início, Rodrigues, com tudo para marcar, fez aquilo que não se recomenda a um avançado. A solução do Desportivo de Nacala, essa, veio nos remates a meia distância, sem, no entanto, criar perigo. Foi preciso esperar o minuto 62 para se gritar golo no estádio 27 de novembro. Livre na direita do ataque da União Desportiva de Songo, Mucoapel a cabecear como mandam as regras. 1-0. No registro ficava o primeiro golo da edição 2016 do Campeonato Nacional de Futebol. Depois, o Desportivo de Nacala tentou reagir, mas sem sucesso. O resto mesmo, foi fogo de artifício a colorir os céus de Songo.